Boa noite a todos. Boa noite à Casa de Euripides Barçanufo, de Realengo, no Rio de Janeiro. Quero agradecer ao Paulo Roberto pelo convite de estar essa noite aqui, dia 15 de outubro de 2020, realizando essa atividade em comemoração a Allan Kardec. O movimento espírita comemora no mês de outubro o aniversário de Allan Kardec. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa pessoa tão importante para nós, por tudo que ele fez pela humanidade, por tudo que ele deixou para que aqueles que estivessem interessados em estudar a doutrina, aprender e a divulgar, pudessem tomar contato com as suas obras. Então, iremos falar hoje do professor Rivaio, do senhor Allan Kardec. E aí a gente inicia informando o seguinte, que na verdade, Allan Kardec, ele nasceu em 18 de abril de 1857, na obra O Livro dos Espíritos. Kardec surge para a humanidade ao assinar o Livro dos Espíritos, que está completando esse ano 163 anos de lançamento desta obra-prima sobre o Espiritismo. Então, para a gente entender o porquê do professor Rivaio ter utilizado o pseudônimo de Allan Kardec para estar assinando essa obra-prima do Espiritismo. O professor Rivaio, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec a partir de uma revelação dada uma noite pelo seu espírito protetor. E está contida essa informação lá em Obras Póstumas, né? Que o espírito protetor, está lá escrito como Z, que é Zefiro, diz assim: ao tempo dos druidas, viviam juntos nas galhas, ele se chamava então Allan Kardec. Então esse espírito protetor informou que eles dois viviam no tempo dos druidas, nas galhas, né? E que naquela época o professor Rivaio, naquela encarnação, ele se chamava Allan Kardec. E aí a gente informa que quem nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, foi Hippolyte Léon Elisard Rivaio. Ou seja, há 216 anos atrás, nascia o professor Rivaio, né? Essa pessoa que teve uma missão muito importante para nos trazer a doutrina espírita. E aí, nós vamos agora trazer algumas características, algumas virtudes desse espírito, para que a gente possa entender por que ele foi escolhido para nos trazer a informação sobre a doutrina espírita, sobre a codificação e todo esse material, esse legado que ele deixou para a humanidade. E aí a gente informa o seguinte, que o professor Rivaio, ele possuía notável inteligência e aos 14 anos ele ensinava aos seus companheiros de escola. Sabemos que o professor Rivaio, ele foi educado na escola de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, e ele foi um dos discípulos de Pestalozzi que mais propagou as informações sobre a educação naquela época, né? E então, a gente seguindo, diz o seguinte, que desde a primeira juventude, o professor Rivaio, ele sentiu inclinação pelas ciências e filosofia. Apesar dele vir de uma família ligada à questão da advocacia, da magistratura, ele, vamos dizer assim, mostrou um outro perfil, né? Ele veio assim inclinado às ciências e filosofia. Ele foi pregador do método Pestalozzi, como nós dissemos que ele foi educado, né, na escola de Pestalozzi, então ele
ele foi um grande pregador desse método e teve grande influência sobre a reforma do ensino na Alemanha e na França. Né? Vamos passar mais uma característica aqui, que de vez em quando o mouse falha. Foi nessa escola que eles desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. O professor Rivaio, ele era muito dedicado à questão da educação, a educação das massas, da juventude. Então, ele tinha vamos dizer assim, essa característica muito forte nele, né? E não foi à toa que ele foi escolhido como missionário para trazer a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela é bastante educativa e ela é para as massas, para a humanidade. Né? Era uma referência na educação de sua época, principalmente em Paris. Ele trouxe bastante literaturas que pudessem auxiliar nessa questão da educação naquela época. Tem vários livros que, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar lá vários livros dedicados à questão da educação, da facilidade de educar um filho, né? Na questão de matemática e outras áreas. Ele criou várias literaturas, lançou vários livros para auxiliar na educação dos jovens. Ele também era bacharel em letras, ciências, doutor em medicina. Então, ele tinha um cabedal de conhecimento científico e filosófico muito grande. Né? Falava fluentemente alemão, inglês, italiano, espanhol e se comunicava bem em holandês. Ou seja, o nosso companheiro era um grande poliglota. E isso foi muito importante, ele ter esse conhecimento, até porque no momento que ele estava ali colhendo informações para ele formatar um livro chamado Livro dos Espíritos, chegaram a ele correspondências de vários lugares, de vários países, né? Esse conhecimento de vários idiomas, isso auxiliou muito no entendimento dessas cartas, dessas informações. Ele também fundou o Instituto Técnico Rivaio, fez um plano proposto para a melhoria da educação pública. Ou seja, ele era bastante inclinado por essas questões, né? Vamos lá. Fundou em sua casa, a rua de Sebras, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, etc. Numa época em que só um número muito reduzido de inteligências ousava enveredar por esse caminho. Veja só, o nosso companheiro era um companheiro que tinha uma visão perspectiva, né? Ele tinha bastante conhecimento, gostaria de auxiliar as pessoas, e ele resolveu fundar essa escola e dar esses cursos gratuitos, né? Para aquela época, aquilo ali era uma coisa que, nossa, fora do comum. Hoje em dia, na atualidade, nós temos essas aulas gratuitas, até mesmo virtuais para toda a gente, né? Pessoas que também dão cursos em suas residências, mas atualmente estamos fazendo tudo virtual. Então, ele tinha uma visão prospectiva das coisas. Né? Naquela época, ele fazia isso, as pessoas achavam, coisa, e hoje em dia isso aqui é muito comum. Né? Ou seja, um homem de bastante inteligência, certo? E aí, pelas essas características e qualidade do professor Rivaio, mostra, né, o seu trabalho de natureza muito diferente em relação até à própria família, mas ele tinha objetivos voltados para a educação e para esclarecer as massas. E qual é o papel da doutrina espírita? O papel dela é esclarecer as massas, é tentar fazer com que
a humanidade tem um bom entendimento de si mesmo, da vida e do futuro dela, né? E a gente traz aqui um pensamento, né, que está aqui em Obras Póstumas, que eu achei bastante interessante, que Kardec, no caso, ele era um homem, né, sábio, inteligente e fecundo, cuja memória se transmitira aos séculos vindouro com a auréola dos benfeitores da humanidade. Ele era uma pessoa que, para a época, talvez estivesse acima da média, né? E ninguém sabia por que aquele espírito tão inclinado para as questões da educação estava fazendo ali naquele século, né? E nós, hoje em dia, sabemos muito bem. E, geralmente, nós temos aí um provérbio, né, de que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E Kardec não foi diferente, né? Amélie Boudet, Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa, ela, ela era professora de letras, de belas artes, tinha uma tendência inata à poesia e ao desenho. Ela era uma mulher culta, inteligente, também lançou obras, uma delas foi Contos Primaveris, Noções de Desenho, O Essencial em Belas Artes, e aí ela vivendo em Paris, no mundo das letras e dos ensinos, quis o destino um dia que Amélie Boudet deparasse com quem? O professor Rivaio, outro outra alma inteligentíssima, né? De estrutura baixa, mas bem proporcionada, de olhos pardos e serenos, gentil e graciosa, vivaz nos gestos e nas palavras, denunciando a inteligência admirável, Amélie, aliando ainda a todos esses predicados, um sorriso terno e bondoso logo se fez notar pelo circunspecto professor Rivaio, em que reconheceu nela, né? E ele reconheceu nela uma grande mulher e ela reconheceu nele um verdadeiro homem superior, polido e reto. Em 6 de fevereiro, então, de 1832, firmava-se o contrato de casamento. A Dulce Gabi tinha 9 anos mais que o professor Rivaio, mas tal era a sua jovialidade física e espiritual que, a olhos vistos, aparentava a mesma idade do marido. Jamais essa diferença constituiu entrave na felicidade de muitos. Olha outra questão muito interessante, né? Também o casal mostrando uma coisa muito fora do comum da sociedade, né? Um casal onde a mulher ela era mais velha que o homem e tão inteligente quanto ele, né? Ou seja, estava aí o casal quebrando os paradigmas da época. Ou seja, duas almas muito afins, inteligentes e que tinha todo o contexto, a visão voltada para as questões do quê? Das massas, da cultura, da educação. E aí a gente segue o seguinte, que o professor Rivaio, ele consagrara a sua primeira parte da vida a escrever obras clássicas elementares, destinadas sobretudo ao uso de educadores da mocidade. Mas, mais ou menos pelo ano de 1855, né, começou a ocorrer o quê? As manifestações, as mesas girantes, as pancadas sem causa ostensiva, os movimentos insólitos de objetos, começaram a prender muito a atenção pública, a atenção das pessoas. As pessoas buscavam, né, vamos dizer assim, essa questão das manifestações para saber de coisas próprias, né? Se ia casar, se ia ganhar algum dinheiro, se ia ganhar alguma herança,
se ia conseguir trabalho, ou seja, o objetivo da sociedade eram coisas muito fúteis. Inicialmente, o nosso companheiro, professor Rivaio, ele, sendo um homem sério, né, de razão, ele não se deixou muito levar, né? Mas depois ele teve uma oportunidade de assistir a uma sessão e aquilo deixou ele intrigado, porque se fazia perguntas inteligentes e se obtinha respostas inteligentes. Então, isso muito prendeu a atenção do nosso professor, né? Então, prendendo a atenção também do professor Rivaio, que após um extenso trabalho de estudo aprofundado e através do método de método e organização característico dele próprio, porque ele tinha essa característica dentro das questões de estudo de educação, né? Ele lança, em 1857, a publicação do Livro dos Espíritos sob o pseudônimo de Allan Kardec. E por que, aí a gente volta àquela pergunta inicial que eu trouxe, né? Por que o professor Rivaio ele utiliza esse pseudônimo? Só porque ele achou bonito? Só porque ele teve esse nome em outra existência? O que ele fez? Vimos aí, com as características que a gente trouxe algumas dele, né? A personalidade, as virtudes que ele trazia, que ele, na sociedade, era um professor muito conhecido, que as coisas que ele trazia eram muito importantes. Então, o que ele quis fazer? Ele não queria que as pessoas simplesmente comprassem o Livro dos Espíritos, que trazia informações muito interessantes para a humanidade, só porque foi o professor Rivaio que escreveu. Ele gostaria que as pessoas tomassem contato com a obra, independente de quem que a escreveu, de quem que a lançou, né? E aí, como ele teve aquela revelação na reunião pelo espírito Zefiro, né, que ele, em outra existência, teve o nome de Allan Kardec, ele resolveu adotar como pseudônimo para lançar essa obra, para que as pessoas tomassem contato, mas que se importassem com o conteúdo. Então, essa preocupação que Kardec teve foi muito importante e foi elementar para que essa obra tivesse uma boa divulgação, mesmo que houvesse aqueles que divergiam do seu pensamento. Faz parte. Né? E esse pensamento que ele traz, de as pessoas se preocuparem com o seu conteúdo, e não com quem trouxe, com quem escreveu, isso daí é uma coisa que a gente deve adotar no nosso dia a dia, no nosso movimento espírita, no nosso dia a dia em si, porque a gente deve tomar contato com mensagens, com obras, e se preocupar mais com o conteúdo, se o conteúdo dela vale a pena, se tem razão, se tem lógica. A gente precisa exercitar isso que o próprio Allan Kardec colocou como prática, logo de imediato nessa atitude de usar um pseudônimo, para que o seu nome, a sua posição de professor Rivaio, não influenciasse, que as pessoas tomassem contato de primeira mão com aquela obra, quem é esse Allan Kardec, o que tem ali, e elas se debruçassem e estudassem. Então, esse foi o objetivo que Kardec, que o professor Rivaio faz, quando ele traz esse pseudônimo. E não com medo, eu estou com medo. Não. A preocupação era a questão do conteúdo, das pessoas estarem inclinadas a realmente tentar compreender o que ali estava escrito. Ok? E aí, seguindo, Kardec, ele lança o livro e ele se torna Allan Kardec. Allan Kardec, ele, através dos seus estudos, dos seus métodos, de sua organização, ele traz as obras fundamentais da doutrina espírita. E o que são essas obras fundamentais da doutrina espírita? São obras que contêm a doutrina dos espíritos. São obras que passaram pelo critério espírita. E aí, esse nome, Obras Fundamentais
talvez não seja muito conhecido por alguns, geralmente conhecemos como obras básicas, e aí a gente faz um pequeno esclarecimento que Kardec, ele na sua última obra, em 1869, que ele lança o catálogo racional para se criar uma biblioteca espírita, ele logo, no primeira página, ele coloca que não deve faltar, numa biblioteca espírita, as obras fundamentais da doutrina espírita. E aí ele elenca essas obras fundamentais da doutrina espírita, que a gente já vai ver, e ele, por que ele coloca que ela é fundamental para estar ali? Porque ela contém toda a doutrina dos espíritos. Então, se eu desejo saber sobre o espiritismo, conhecer a doutrina espírita, eu devo me inclinar a essas obras fundamentais da doutrina espírita trazida por Allan Kardec, com auxílio dos espíritos superiores, né? E aí, voltando à questão das obras básicas, a gente ouve muito falar sobre obras básicas e as pessoas comentam só apenas os 5 livros consagrados de Allan Kardec, mas possuem-se 22 livros fundamentais da doutrina espírita. E aí a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala sobre obras fundamentais, está dizendo, ela tem todo o fundamento, né? E quando a gente traz como obra básica, básica significa principal, fundamental, né? E se eu estou lendo como obra básica desta maneira, eu tenho que informar que são mais de 5 livros. Tem muito mais do que 5 livros, são 22 livros, 22 obras. Porque se eu falo obras básicas e só trago 5, na verdade esse básico ali fica num nível de superficial, né? Uma coisa superficial, tipo assim, eu vou fazer um cursinho básico ali para ter uma noção, né? E não é isso, né? Obras fundamentais tem que ter o sentido de fundamental, obras básicas tem que ter o sentido de fundamental, de principal, né? E então, obras fundamentais da doutrina espírita são as obras que contêm a doutrina espírita, que contém, que passou por um critério espírita. Que critério espírita é esse, né? Primeiro critério é o critério da razão, da lógica. Kardec pegou todas aquelas informações trazidas pelo livro, pelos espíritos superiores que vieram de várias partes do mundo, ele pegou aquele material ali e usou da razão e da lógica. Outro critério que ele usou foi a concordância entre os espíritos superiores, porque vieram muitas informações e apesar dos espíritos, né, serem superiores, ele percebia que algumas falas sobre certos aspectos de temas eram diferenciadas, não entrava no consenso. Então, o que não entrou no consenso, Kardec deixou de lado. E o que entrou no consenso, ele colocou dentro das obras fundamentais, né? E esse critério espírita, né, que alguns podem até chamar de controle universal, certo? Ele contém a razão e a lógica e tem que ter concordância entre as informações trazidas entre os espíritos superiores. E isso é mais também um fundamento para a gente, né? Quando a gente pega várias obras, a gente pega vários textos, mensagens, a gente, quando lê, prestar atenção naquele conteúdo, perceber se esse conteúdo, ele tem a ver com essas obras fundamentais. Se não tem, a gente deixa de lado. Não tem similitude, está muito distante. Ah, tem similitude, então vamos também estudar, né? E lembrar o seguinte, então eu não posso ler outro livro, outra obra? Pode e deve. Nesse mesmo catálogo, Kardec ele diz o seguinte, que não ler um livro é temê-lo.
E a doutrina espírita não tem no livro nenhum. Ele, pelo contrário, dentro desse catálogo racional, na primeira página ele diz que não deve faltar nessa biblioteca, né, as obras fundamentais da doutrina espírita. E ele vai elencar esses livros, que eu já vou passar aqui agora, né? Quais são as obras fundamentais da doutrina espírita? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, o Espiritismo na sua expressão mais simples, o resumo da lei dos fenômenos espírita, o caráter da revelação espírita, que é um artigo que depois a gente vai encontrar, né, lá na Gênese, a viagem espírita e os 12 volumes da revista espírita, que poucos conhecem. É um material riquíssimo, tem muito conteúdo interessante, e seria bom a gente também tomar contato, né? Então, aqui são 22 obras, muita coisa. E a gente acaba só ficando aqui, né, nesses 5 livros aqui. O livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas é importante a gente tomar contato com os outros. Vocês vão dizer assim, mas o que tem aqui tem ali, o que tem aqui tem ali. Mas pode ter a mesma coisa, mas sempre tem algo mais que vai somar ao estudo e à compreensão da doutrina. Aí, voltando, né, à questão, eu então não posso ler outras obras? Deve ler. O que a gente precisa entender é que, como Kardec disse, se a gente quer aprender, né, uma ciência, a gente tem que se debruçar a respeito daquela ciência. Então, se eu quero estudar sobre a doutrina espírita, conhecer e divulgar, eu tenho que trabalhar com essas aqui. Depois, ou eu posso até pegar outras, mas fazer essa comparação ali, se ela tem a ver ou não tem a ver. E isso não é causar nenhum desmerecimento àquela obra ali, pelo contrário, é somar ao nosso conhecimento. Kardec até chama de a gente pegar uma outra obra que possa estar falando a favor ou contra a doutrina espírita, elas são obras complementares ao estudo da doutrina espírita, né? E ele até coloca no catálogo racional obras que criticavam, obras que eram afinizadas. Para quê? Porque ele está dizendo, é interessante a gente estar lendo as outras obras sim, mas é importante a gente ler primeiro o quê? A base, o fundamento, para a gente poder ter referência e saber avaliar se vale a pena, se não vale a pena, né? Se a gente pode realmente estar dando seguimento. Mas isso é de cada um. Sendo que nós, que somos divulgadores da doutrina, é importante a gente estar inclinado por essas questões. Aí alguns vão dizer assim, poxa, Janaína, mas eu não conheço essas obras aqui, eu não tenho, eu só tenho essas aqui. O professor Cosme Massi, que muitos conhecem, né? É uma pessoa que está sempre levando o entendimento sobre a doutrina espírita, o conhecimento de Allan Kardec, das suas obras, para a população. Né? Ele tem um trabalho aí, ele tem um site chamado Kardecpedia, é uma plataforma que tem todas as obras, inclusive originais em outras línguas, das obras fundamentais, estão disponíveis em download gratuito. Lá tem uma forma de pesquisa muito interessante. Se eu quiser saber de um assunto em toda a obra, é só eu digitar lá na pesquisa, clico ali, ele vai elencar aquele assunto em todas as obras fundamentais da doutrina espírita. Poxa, essa plataforma, ela nos auxiliou e muito, a gente agradece muito ao professor Cosme Massi sobre esse material, né? Isso alguns antigamente até fazia, mas dava um trabalho danado fazer essa pesquisa manualmente. Hoje em dia a gente tem esse recurso, e por que não utilizar? E ainda tem o recurso de fazer download dessas obras. Né? Tem lá as 12 revistas, a Viagem Espírita, tem o caráter
da Revelação, que é um artigo, o resumo das leis dos fenômenos espíritas. Então, é um opúsculo, né, que fala traz algumas informações sobre a questão da mediunidade, o que é o espiritismo, e o espiritismo na sua expressão mais simples, também são livretos, são opúsculos, para quê? Tenha essa informação de maneira mais resumida para fazer chegar às pessoas que possam achar que essas obras aqui são difíceis. Algumas pessoas falam, né? Eu não leio tanto Kardec porque eu acho tão difícil. E aqui na Revista Espírita traz artigos onde mostram pessoas que são operárias, pessoas simples, que estudam a doutrina, mandam a carta para Kardec, para saber explicações, para informar o que estão estudando, como é que eles estão entendendo. Aqui na Viagem Espírita, uma das coisas que fascinou o Allan Kardec, depois que ele foi lançando essas obras, ele resolveu fazer uma viagem para saber se as pessoas tiveram um bom entendimento ou como elas estavam entendendo aquelas informações. E, assim, para surpresa dele, os grupos pequenos, de pessoas simples, né, grupos familiares, era o que tinha um bom entendimento do que estava estudando. Tinha uma dedicação, tinha uma disciplina. Né? Então, dizer que a obra em si é difícil, talvez a gente esteja equivocado e a gente precise realmente tomar contato. Eu me lembro certa vez que quando eu estava iniciando no Espiritismo, estava frequentando a casa que até hoje eu atuo e gosto muito, né? A primeira coisa que eu fiz foi lá na livraria comprar as 5 obras, né? O Livro do Espírito, o Livro dos Médiuns, o Evangelho do Céu Eterno, a Gênesis, mandei encadernar, botei em espiral, tudo bonitinho, pá, botei lá na minha estante. Aí toda vez que eu ia dormir, eu assistia a palestra, né? Estava iniciando, estava frequentando, aí chegava em casa e ia dormir, aí eu olhava assim para aquela estante assim, eu tenho as 5 obras, né, básicas, porque eu aprendi inicialmente que eram as obras básicas, olha que beleza, mas eu só achava bonito, eu não começava a ter contato, até que de repente alguém buzinou no meu ouvido assim, que eu até falei assim comigo, ai, que bonito isso aqui, mas são tão difíceis. E algo buzinou assim para mim, né? Falou assim, tocou assim no meu ouvido. Difíceis? Ah, você nem estudou, você nem procurou ler, como que você diz que é difícil? E aí eu tomei vergonha na cara e comecei realmente a estudar, ter um contato melhor. E aí eu percebi, realmente era preguiça minha falar que era difícil. Não vou dizer que sejam de vocês, mas para mim foi assim que eu fiz essa leitura, né? Então, nós temos aqui essas obras fundamentais que ela traz toda a base fundamental para o conhecimento da doutrina espírita. É importante a gente estudar em casa, mas é importante também a gente estar em grupos de estudos para a gente trocar, a gente refletir. Talvez uma dúvida que eu tenha no grupo, isso vai ser esclarecido. Talvez uma informação que passou desapercebido na minha leitura e lá no grupo de estudo alguém vai sinalizar e eu vou, vamos dizer assim, perceber. Então, é importante a gente estudar, sim, em casa, mas é bom a gente estudar em grupo para se esclarecer, participar. É muito bom essa troca, é muito importante. Né? Então, vamos seguindo. Quem foi Allan Kardec a partir dos relatos do Espírito? Então, nós trouxemos as características do professor Rivaio, e aí agora nós vamos ver os relatos de alguns espíritos sobre Allan Kardec. E aí a gente vai entender por que o professor Rivaio ele foi escolhido para ser o missionário e o divulgador da doutrina espírita. Né?
E a gente retirou lá do Obras Póstumas, segunda parte, onde fala da missão de Allan Kardec. Foi uma mensagem lá de 12 de junho de 1856. E aí perguntam ao Espírito de verdade. O Espírito de verdade sabemos que é Jesus. Né? Allan Kardec teve como um guia para se orientar o Espírito de verdade, Jesus, ou seja, o nosso irmão maior, pela escala espírita, ele está lá na primeira classe. Né? Para se ter como um guia um espírito que esteja na primeira classe, se a gente for estudar a escala espírita e também saber sobre os anjos guardiões, espíritos familiares que possam nos ajudar, né, é informado que é sempre alguém mais elevado que a gente. Então, se Kardec teve como guia Espírito de verdade Jesus, então a gente pode colocar Allan Kardec como um espírito superior dentro da segunda classe. Né? E aí, o Espírito de verdade diz assim, pergunta ao Espírito de verdade, na verdade, que causas poderiam determinar meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? É Kardec perguntando ao Espírito de verdade. E aí o Espírito de verdade responde, não, mas a missão dos reformadores é predispor-os e perigos. Né? Então, Kardec, na sua simplicidade, diz, seria a insuficiência das minhas capacidades. Pelo que nós lemos anteriormente, puxa, o professor Ribay só tinha coisa boa. Né? Se fosse insuficiência disso, era bem o caso. Então, de verdade diz, não, mas a missão dos reformadores é predispor e perigo, ou seja, as pessoas que são missionárias, elas têm no caminho delas dificuldades, perigos, né? Previno-te de que é rude atua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Então, o Espírito de Verdade coloca para Kardec que a missão dele, né, ele tinha uma missão e que essa missão iria abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tem que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjugarão para a tua perda. Ter-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo a dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverás muito mais tempo. Então, inicialmente, o Espírito de Verdade coloca para ele as dificuldades que iriam surgir no seu caminho. Né? E aí, seguindo a mensagem, diz assim, ora bem, não poucos recuam quando, em vez de outra estrada florida, só vêm sobre os passos luzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Inteligência o professor Ribay tinha e muita. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade. Então, dentro da missão dele, apesar da inteligência, humildade, modéstia, desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos, para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza.
Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento e abnegação, e disposição a todos os sacrifícios. Eis assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito, verdade, guia espiritual, anjo e guardião. Então, para ter Jesus como guia espiritual, anjo guardião, que está lá na primeira classe, o nosso companheiro só poderia estar na segunda classe. Por isso que a gente coloca ele como espírito superior. E aí a gente diz o seguinte, que a doutrina espírita ela foi escrita por 3 mãos, né? Pelos espíritos superiores desencarnados e pelo espírito superior encarnado, Allan Kardec. Então a gente pode entender que ele é um dos fundadores da doutrina espírita, sendo ele espírito superior encarnado e os espíritos desencarnados superiores, né? Então nós vemos aqui na fala do Espírito de Verdade que para ter essa missão precisa ter humildade, modéstia, desinteresse, não ter presunção, nem ambição, ter prudência, tato, coragem, perseverança, inabalável firmeza, devotamento e abnegação. E se o nosso companheiro cumpriu a sua missão, então ele era um homem que tinha todas essas qualidades. Isso aqui é a visão do nosso querido Jesus. E aí a gente traz também a visão de Erasto, que diz assim: ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Discípulo fiel da verdade. Então, outra característica apontada por Erasto, né? Kardec tinha uma fé que transportava montanhas, que fazia caminhar sobre as águas. E aí a gente lembra de Pedro, que não conseguiu, por insegurança, caminhar sobre as águas, que é uma alegoria, né? E Kardec, um discípulo fiel da verdade. Olha quantas características estão acima da média. Então, o nosso companheiro tem que realmente ser o missionário. Ele a responsabilidade de organizar, através de método, todas as informações que vinham, né, da espiritualidade superior, organizar, e tinha que ser um espírito superior para organizar isso, trazer de modo como nós recebemos aí através desses livros, certo? E aí a gente segue aqui. Allan Kardec falou: quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E aí a gente vê aí que não só a gente passa por dificuldades, o nosso companheiro passou por muitas dificuldades e usava um recurso que ele coloca lá nas obras fundamentais, principalmente do Evangelho, na parte que fala da prece, que a prece, ela é uma coisa muito importante, uma ferramenta muito importante no nosso dia a dia. Quando a gente estiver mal, quando a gente estiver triste, depressão, quando a gente estiver quase sem esperança, né, acabando a nossa esperança, que a gente possa elevar o nosso pensamento, alcançar, né, a quem a gente possa alcançar para a gente ser beneficiado. É claro que a prece, ela não vai nos salvar, ela não vai resolver os nossos problemas, mas uma coisa ela vai nos dar: força, coragem
em equilíbrio para a gente seguir em frente. Até porque a gente precisa passar pela dificuldade para crescer. Né? Com Kardec, apesar da sua superioridade, não foi diferente, porque na vida isso tudo faz parte. A doutrina espírita nos ensina. Né? E trazemos também o pensamento de um outro, dizendo que, está lá no Evangelho, que a missão de resumir, coordenar e completar os elementos de espaço reunidos em corpo de doutrina, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec ele teve a missão de quê? De resumir, coordenar e completar os elementos de espaço reunidos em corpo de doutrina. Olha quanta coisa, quanta característica, quantas virtudes o nosso companheiro tem e o que ele fez para nos deixar esse legado. E a gente vai trazer aqui também a parte que Allan Kardec, né, através de Alexandre Delany, que era o pai de Gabriel Delany, deixou aí para a humanidade conhecer a parte da caridade material que Kardec fazia e não dizia nada a ninguém. Não é preciso ser dito essas coisas. Né? E aí a gente traz algumas historinhas que vai identificar essa atitude de Kardec. Após a sua desencarnação, Delany informa em cartas que ele publicou relatando a vida íntima de Allan Kardec. Kardec auxilia materialmente uma família que o tinha visitado, informando as suas dificuldades. Pobre e envergonhado, não desanimava, pois o conhecimento espírita lhe dá força para seguir em frente. A Kardec, após ouvi-lo, fica emocionado e lhe oferece uma moeda para suprir essas dificuldades materiais e lhe presenteia suas obras. Então, Kardec, que aparentemente a gente possa achar que, por usar a razão e a lógica, seja uma pessoa fria, não. Ele era um cara que tinha, né, sensibilidade. E, como eu disse, ele ficava fascinado pelas pessoas simples que se dedicavam ao estudo da obra da doutrina espírita. Né? Outro caso, e essa história também traz que, né, com o conhecimento da doutrina, nós podemos nos fortalecer para seguir em frente mediante as nossas dificuldades. E aí, Kardec percebe que essa família, apesar das dificuldades, simples, com pouco conhecimento da doutrina, ela estava tentando vivenciar o que ela vinha estudando. Né? Essa é a proposta da doutrina. Uma família que tinha sido desapropriada, sem recurso nenhum, ao olho da rua, quando Allan Kardec ficou sabendo, ao olho da rua, quando Allan Kardec ficou sabendo, no mesmo instante, mesmo não conhecendo essa família e que era de outra religião, forneceu meios para tirar miséria e evitou o suicídio, pois eles não viam outra saída. Veja só, outro trecho interessante, né, da ajuda de Kardec para essa família. Uma família que era de outra religião, como estava numa situação difícil, ele estava até tendo uma ideação suicida, porque eles não tinham outra visão da vida. Né? E Kardec vai e ajuda eles materialmente para que eles não cometam, não vá por esse caminho, né, do suicídio. E aí demonstra, né, o quanto Kardec ele tinha um bom senso com as coisas. Né? Apesar de ser de outra religião, ele foi lá ajudar. Ou seja, outro ensinamento para a gente, né, para que a gente possa viver em sociedade com pensamentos religiosos diferentes e respeitar o momento de cada um. Certo? E, se possível, ajudar. Né? É uma pessoa que morava num vilarejo longínquo, família muito pobre, solicitou a presença de Kardec em sua residência para presenciar o trabalho que esta família realizava.
Em torno das sessões mediúnicas, Kardec, sempre solícito, foi ao local e constatou o bom trabalho. Mais tarde, esta família passou por uma dificuldade financeira e Kardec encaminhou uma quantia para auxiliarem e estes nem souberam que foi da parte dele, somente com a publicação da carta de Delaunay vieram saber. Olha só que interessante, né? Kardec, como eu falei inicialmente, ele ficava muito feliz em saber que pessoas de vida mais simples, pobre, né, tinham interesse em estudar a doutrina. E essa família, ela fazia isso, e naquela época existiam muitas reuniões familiares, essa família vinha realizando esse trabalho e convidou Kardec para ir lá ver como é que estavam as coisas, né? Como é que estavam as sessões, e ele, de pronto, ele foi, porque isso enchia os olhos dele de alegria. E quando ele mais tarde sabe dessa dificuldade que eles estavam passando financeira, Kardec vai e auxilia, não que Kardec tivesse muito dinheiro, nós sabemos de uma parte da vida dele, ele passou por dificuldades, né? Então, muitas das vezes, ficamos preocupados em auxiliar materialmente, porque não temos condições, mas o quanto que a gente possa ter, a gente pode oferecer algo a alguém que não tem nada. E Kardec, além disso, era um homem que tinha um valor muito grande, porque ele respeitava o momento de cada um, e quando ele sabia de alguma dificuldade que ele pudesse auxiliar, ele se colocava isso de maneira muito anônima, né? Com que ninguém percebesse. Porque assim deve ser, né, a nossa ajuda. A gente não precisa ficar fazendo propaganda. Para quê? Porque a gente precisa, sim, fazer isso de uma maneira mais contida, porque até para não envergonhar ninguém e a gente também não se sobrepor. Porque, na verdade, a gente precisa ajudar materialmente, mas a gente precisa também elevar a estima daquele que está precisando, né? E pelo que eu vi, Kardec agia dessa maneira. E também uma lição para a gente. E aí o Delaunay, ele coloca que Kardec fazia o bem sem ostentação. E é dessa maneira que a gente deve trabalhar no nosso dia a dia. Né? Passar o último slide. A gente vai fechar da seguinte maneira, né? O pensamento lá da Revista Espírita, de maio de 1869, que diz assim: Allan Kardec é imortal e a sua memória, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com os que empunharem forte e vigorosamente o estandarte que ele soube sempre fazer respeitar. Uma individualidade pujante constitui a obra. Era o guia e o fanal de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec. Congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou e com os seus conselhos superiores. Avançaremos a passos firmes para fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Então, quando coloca ali, né, que na Terra a obra substituirá o obreiro, né, porque nós temos aí um grande material para nos auxiliar e dar seguimento ao que ele deixou, divulgarmos a doutrina espírita. Essa boa nova que nos auxilia a enxergar tantas coisas para a gente ser feliz. No discurso pronunciado junto ao seu túmulo, Camille Flammarion disse o seguinte: for Allan Kardec, um homem de ciência,
de certo, não houvera podido prestar este primeiro serviço e dilatá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso carnal. Então, isso são pensamentos que foram deixados a respeito de Allan Kardec, do professor Rivai, e que ele deixa para a humanidade, ele e mais os espíritos superiores, informações importantes, onde aquele que toma contato com essa obra sabe muito bem de onde vem, para onde vai, para que fim se acha na Terra e por que aí sofre. Então, todos nós, tendo essas informações, faz com que a gente olhe para a vida e para nós mesmos de uma outra maneira. De uma maneira mais compreensiva, de uma maneira que a gente desperte para essa ignorância que a gente ainda se encontra, para que a gente possa nos tornar espíritos felizes, para que a gente possa, com isso também, auxiliar o nosso planeta a progredir, a se melhorar. Então, a gente agradece muito a esse espírito que teve como missão auxiliar as massas. A gente agradece muito por essa oportunidade de, mais uma vez, estar tendo contato com a doutrina espírita. Porque, meus amigos, se nós, hoje em dia, fazemos parte de uma casa espírita, de um grupo de trabalho, do conselho, na federativa, porque tivemos uma facilidade de tomar contato com essa doutrina que talvez não tenha chegado só nessa existência. Pela facilidade que nós abraçamos, talvez nós temos contato com essas informações anteriormente e hoje em dia a gente abraça com maior facilidade. Então, se a gente está nesse momento, que a gente possa divulgar e tentar esclarecer a outros que ainda estão sem esse momento que nós estamos, o conhecimento um pouco da doutrina espírita, porque a gente precisa de mais tempo para conhecê-la, compreendê-la e a gente tentar aplicar no nosso dia a dia. Então, a gente agradece muito a esse espírito, a Allan Kardec, por tudo que ele nos deixou, que a gente possa fazer jus, né, ao seu legado. Agradecer também a essa casa de Eurípides, agradecer ao Paulo pela oportunidade de estudo, de reflexão e de trabalho. Obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus e até uma próxima. Ok? Muito obrigada.